Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que vai toda semana ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para se mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, através daqueles que detêm o poder, para que o telespectador tenha conhecimento, tenha a possibilidade de sentir por aqueles que atuam no país, nas mais diversas áreas, como pensam e como agem. Hoje nós vamos fazer um programa que não tem sido característica aqui nos nossos programas, falar sobre psicanálise. E eu tenho como convidada uma psicanalista, uma jovem psicanalista, que é também uma grande jurista. Ela trabalha comigo há 11 anos como minha assistente, com diversos trabalhos publicados na área de direito e, inclusive, ainda recentemente publicamos pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, os melhores penalistas do Brasil, o Toron, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Luiz Flávio Durso, Marcos da Costa, etc. Um livro chamado Advocacia, o Direito de Defesa numa Democracia. E um dos trabalhos mais bem escritos foi pela minha entrevistada de hoje, a professora Ana Regina Campos. Ana, nós vamos conversar hoje um pouco sobre psicanálise. Nós estávamos outro dia conversando sobre um recente congresso que você assistiu e conversa com alguns que lá estavam sobre a dor, sobre as reações que isso pode provocar em nível de psicanálise. Talvez fosse interessante que o nosso telespectador conhecesse um pouco desse pensamento, desse recém-congresso em que você participou. Isso. Esse congresso que eu participei, na verdade, ele tentou dar uma leitura científica para o que o Freud trouxe, né? Mas eu acho que mais importante do que o congresso é realmente a ideia que ficou do Freud para hoje. Então, é a questão do inconsciente. O Freud teve várias sacadas importantes em dar um diferencial de tratamento, que é o tratamento pela palavra. Ele desenvolveu a teoria do inconsciente no sentido de que nem tudo está posto, né? E que mais do que isso, nós não somos sujeitos de nós mesmos. Ou seja, tem algo no ser humano que é regido por instâncias que a gente desconhece, que seria o inconsciente. E aí tem o consciente, que é o que está posto, que é o fácil de acessar, e o pré-consciente, que é o que não está em nível de recalque, mas que está fácil de acessar. Por exemplo, agora o senhor não está pensando no nome do seu pai e da sua mãe, mas se eu perguntar, o senhor vai lembrar. Isso é o pré-consciente, é o fácil de acessar. O que é difícil de acessar é porque está no mecanismo do recalque, ou seja, tem uma dificuldade maior porque a pessoa não consegue lidar muito com aquela situação. E aí vai para o inconsciente. O que o Freud desenvolveu foi, pela palavra, conseguir acessar esses mecanismos inconscientes para assim conseguir dissolver o sofrimento da pessoa. Então, por exemplo, uma técnica básica da psicanálise é a livre associação. E isso do lado do paciente. Do lado do analista é a atenção flutuante. Ou seja, o paciente chega falando o que ele quiser. Ele fala do sofrimento, fala do que está acontecendo no dia a dia. Cabe ao analista ficar atento a cada uma dessas falas para conseguir captar as lacunas da fala. O que são essas lacunas? As lacunas são as manifestações do consciente no discurso consciente. Ou seja, quando a pessoa comete um ato falho, quando ela troca uma palavra pela outra, quando ela comete o ciste. O que é o ciste? O ciste é uma forma de brincar com algo que gera sofrimento na pessoa. O sonho é uma lacuna do consciente, no sentido de que é uma forma mais clara que o inconsciente tem de se manifestar. O próprio sintoma, né, as doenças, principalmente as psicossomáticas, também são formas de manifestação do inconsciente. Então, o que acontece? Como tem o recalque, o que é o recalque? Ele é um mecanismo em que tudo que é difícil para a pessoa lidar vai para o inconsciente. Só que não dá para ficar tudo represado no inconsciente. De alguma forma, isso tem que acessar, né, o nível da consciência. Então, é celebrado um acordo, digamos assim. É um acordo de compromisso entre o inconsciente, o consciente, na verdade é entre o ego, o superego e o id, para que esses conteúdos inconscientes tenham alguma vazão. E essa vazão se dá pela distorção, né? pelo deslocamento e a condensação.
Então, no sonho, é por isso que o sonho parece tão louco, porque ele consegue reunir nele vários elementos diversos, ele condensa. E ele também desloca. Então, por exemplo, se o sonho quer mostrar para a gente alguma realização em relação a a pessoa que vai aparecer no sonho não é a real. É uma outra pessoa que vai juntar nela as características da inicial. Porque ele não pode dar o conteúdo pronto, entende? Isso por um lado. No caso do sintoma também, ele consegue, num termo de compromisso, se manifestar para a pessoa conseguir realizar aquele desejo que está inconsciente, mas sem que fique revelado. Assim ela sente culpa, mas por outro lado realiza aquele desejo disfarçado que nem ela mesma sabe. Então a ideia da psicanálise é conseguir tornar essas lacunas do inconsciente menos doentias. Fazer com que a pessoa consiga lidar melhor com o seu desejo, consiga conciliar melhor com as exigências da sociedade, né, com a sua vida, tornar aquilo mais prático. Agora, aliás, eu acho que a explicação sua está excelente, Ana Regina. Eu próprio teoria, aqueles livros que eu acho que já se deixaram aqui, mas eu tinha a obra completa do Freud, uma edição antiga, e a mesma teoria dos sonhos dele, o desejo ou medos. Não é? Ou você deseja que aquilo aconteça, ou você tem medo que aquilo aconteça, as duas colocações. Agora, é um dado, entretanto, que se percebe muitas das críticas que se faz à psicanálise, é que, embora, do ponto de vista científico, se consigam pôr categorias sobre a maneira de pensar da pessoa, e poder colocar o neurótico, psicótico, esquizofrênico, etc., que vivem muitas vezes realidades completamente diferentes das realidades em que nós vivemos, mas nós sentimos, e eu tenho a impressão pela permanência da necessidade de um paciente estar em constante contato, a impressão daquelas medicações de uso contínuo em que tem que estar continuamente com o psicanalista, que ainda nós estamos numa fase em que o diagnóstico é muito mais fácil do que a possibilidade de uma cura. Então, o que se sente é que se detecta o mal, mas ainda estamos muito longe de uma medicação. Eu tenho um problema de coração, ponho o stent, solucionou o problema. Tenho um problema psíquico, eu diagnostico e posso passar a vida inteira sem solucionar. Isso, como é que vocês estudam na psicanálise os resultados que são, digamos, mais pobres do que os diagnósticos são muito mais ricos? Eu não diria que é mais pobre, tá? Na verdade, são diferentes, porque a gente está falando uma coisa de corpo, né? Então, o diagnóstico é muito fácil, porque é uma questão corporal. A gente consegue constatar no exame, por exemplo. Na questão do sistema psíquico, não. A gente está falando de mente, a gente está falando de um sistema abstrato, na verdade, um funcionamento abstrato. Então, lidar com o sistema psíquico é muito diferente de lidar com doenças orgânicas. Então, de fato, a gente não consegue essa causa e efeito de, a partir de um medicamento, conseguir uma cura. Mas a gente consegue, sim, melhorar o funcionamento daquela pessoa. Porque quando a pessoa chega no consultório, é porque ela já está num estado de sofrimento imenso. Então, qual que é a ideia? É conseguir que ela trabalhe aquilo, que ela dê palavra para aquilo, que ela elabore, que ela consiga simbolizar aquele sofrimento, para assim conseguir seguir a vida sem que isso incomode tanto. Porque o sintoma, na verdade, ele não é ruim. Ele tem a sua função, como tudo na psicanálise, né? Tudo tem a sua função. Só que quando o sintoma começa a gerar na pessoa mais sofrimento do que o próprio sofrimento sem ele, aí sim é importante que ela dê palavra para isso, para conseguir ou mudar de sintoma, ou dissolvê-lo de tal forma que ela siga a vida tranquilamente. Mas veja, a gente está falando de um processo dinâmico, né? Durante toda a vida a gente tem problemas, tem ocorrências, tem inocorrências, sofrimentos, perdas, que faz com que a pessoa modifique o seu funcionamento a cada momento. Então não é que a psicanálise não tem efetividade, é que assim como todas as outras psicoterapias, ela lida com um ser que está em constante mutação. Então, o ser humano está sempre em crescimento, não importa a idade, está sempre em evolução, está sempre coisas novas acontecendo com ele. É diferente de a gente considerar uma questão, quebrou a perna, engessa, está tudo certo, né? Porque
tem um enquadramento diferente, percebe? Mas a questão psicológica, ela vai mudando de acordo com os desafios que a pessoa tem que enfrentar. Agora, entretanto, Ana Regina, você tem um dado concreto de que você rapidamente, um bom psicanalista, diagnostica o problema. Mesmo pessoas que gostam da psicanálise, se não fizeram o curso, têm uma sensibilidade, pelo menos, de indicar que está acontecendo isso ou aquilo. Agora, há determinadas situações em que, por mais a utilização de drogas que muitas vezes termina dopando, não é? Os resultados é que eu digo, não é que o diagnóstico é que ele é muito mais rico do que a possibilidade de cura. Você pega, por exemplo, um esquizofrênico, ele vê uma realidade que não existe, não é? E ele está convencido que aquilo, ele vê pessoas que não existem e acredita que as pessoas estão lá, não é? Agora, você conseguir reverter é muito mais difícil, mesmo com drogas. As drogas terminam tendo efeitos colaterais muito grandes, né? É isso que eu chamei de que os resultados são mais pobres. É evidente, quebrei uma perna, eu vou em gesso, etc. Diagnostiquei e fiz a cura de imediato, o cidadão, pouco depois está andando sem problema nenhum. A mente é um universo ainda em plena descoberta. É um campo imenso, a própria potencialidade da mente, ou aquilo que nós não usamos da nossa capacidade, é algo que está ainda para ser descoberto. Não é? Ana, nós vamos parar agora, vamos para os nossos comerciais e depois vamos continuar falando sobre isso. Então, a minha colocação não era, enfim, no sentido de dizer que a psicanálise falha, é que o problema é muito mais complexo. Mas eu quis apenas dizer que é mais fácil diagnosticar do que dar a solução, mesmo sabendo qual é a solução. Você tem que trabalhar com a própria reação do paciente. Antes que o senhor encerre, mas é porque a solução é a longo prazo. Inclusive, o diagnóstico pode modificar de acordo com o tempo que a gente está com o paciente. Perfeito. Hoje entrevistando Ana Regina Campos de Seco, mas como eu faço em todo o programa, Ana, eu sempre faço uma entrega de um livro. Como você tem quase todos os meus livros, trabalha comigo há 11 anos como assistente em Direito, não em Psicanálise, eu vou lhe dar um vídeo que, enfim, fizeram recentemente. Não gostei do título, mas é o que está aqui, para um programa do Edivaldo Cassoni, chamado Quem Honra, Honra. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite também dessa gravação. Ana, vamos continuar. Você trouxe 2 livros aí, que são livros de psicologia e de autores, enfim, aconselhados em todos os cursos de psicologia. Poderia falar um pouco sobre eles? Né? Não todos, mas eu trouxe porque esse daqui, por exemplo, que é o livro da psicologia, da editora Globo, ele traz um desenho muito elucidativo sobre o que eu estava tentando falar a respeito do nosso sistema psíquico, né? Que é a questão do inconsciente, pré-consciente, consciente, as disputas, né, entre as instâncias do ego, superego e o id. Sim. Então eu trouxe, caso você gostaria, para compreender melhor a formação psíquica, né? E esse daqui, na verdade, é um ótimo guia de leitura do próprio Freud, né, dos textos do Freud. Ele dá uma boa abordagem atualizada, né, de toda mas, na verdade, você há de convir, entende? Que o Freud segue o Charcot, que foi, digamos, aquele que abriu até um dos sanatórios mais famosos na França, era o Sanatório Charcot, a quem o Freud, inclusive, aprendeu muito, estagiou com o Charcot. Mas há muitas críticas ao Freud, no momento em que muitos valorizam demasiadamente a impressão de que o Freud praticamente condicionava tudo a uma reação sexual do cidadão. Quase que houvesse um instinto, entende, para o sexo, como a explicar muitas das frustrações, etc.
Nessa releitura, vocês reduzem esse aspecto, enfim, que ele dá uma valoração muito grande. Eu li uma parte da obra dele, eu, na época eu gostava de Direito, principalmente em Medicina Legal, você fez Medicina Legal também, se discutia muito a mentalidade do criminoso, do Lombroso e tal, quando eles davam aqueles tipos, segundo Lombroso, que já nasciam, entende, com essa tendência. Mas o Freud, uma das críticas que fazem a ele é uma concentração de muitos dos diagnósticos dos problemas que sente no cidadão, ou frustrações, ou problemas de natureza sexual. Como é que vocês veem isso nessa nova releitura? Não só na nova leitura, tá? Inclusive na leitura de Freud, esse sim é uma das possibilidades, mas há também a outra, de que não tudo é reduzido à questão da sexualidade. De fato, a sexualidade tem uma importância muito grande na obra de Freud, mas é porque ele chama de pulsão, né, que seria o que você estava falando, da questão do instinto sexual, mas na verdade ele dá o nome disso de pulsão. A pulsão seria como um instinto, mas ligado muito mais ao desejo da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho fome, o meu instinto é de comer. A pessoa, no caso da pulsão, não. A pulsão ela não tem um objeto específico. Então, eu estou com um desejo, eu vou em busca desse desejo, seja ele qual for. Então, enquanto o instinto ele é muito direcionado, a pulsão ela é mais aberta. E aí entra aí a questão do desejo, entra a questão da libido. Então, o Freud falava muito das relações libidinosas, né? Mas não no sentido sexual. Ele falava muito da relação mãe e filho, por exemplo, que a mãe libidiniza o seu bebê, mas no sentido de dar um contorno para aquela criança passar a ter a percepção do que é sujeito ela e o que é sujeito outro. Como os termos sempre foram usados na mesma instância, passa essa falsa imagem de que o Freud só falava de sexo. Mas não é essa a intenção, na verdade. A intenção é de verificar o quanto que a pessoa está sendo formada a partir dos estímulos, de toque mesmo, né? Então, quando a mãe amamenta, quando a mãe toca no seu filho, acaricia o filho, isso para ele é uma manifestação importante na formação do sujeito. Quando o senhor fala do Charcot, na verdade, de fato, o Charcot teve uma importância muito grande naquela época, né? 1850, eles tinham, a histeria estava em alta, né? Principalmente mulheres. E o Freud também escreveu muito sobre histeria. Sim, ele começa a obra dele com histeria. O primeiro volume é histeria. E aí, junto com Brauer, né? Aí o que aconteceu? Exatamente. Aí o que aconteceu? O Charcot, ele era de Viena, o Freud era de Viena, o Charcot de Paris. Ele foi durante um ano fazer um estágio, porque ele ficou encantado com a ideia da hipnose. Só que, e aí, depois de um ano que ele ficou nesse estágio, ele voltou e resolveu aprimorar, enfim, o que ele aprendeu com Charcot. Só que aí ele percebeu que, primeiro, na hipnose, o que é a hipnose? Né? É uma indução em que a pessoa fica no estado rebaixado de consciência, e aí o Charcot conseguia remover os sintomas das mulheres por meio dessa, não só das mulheres, tinha homens histéricos também, mas é que as mulheres eram em maior número. Ele conseguia rebaixar e todas aquelas deformações, né, corporais que as pessoas apresentavam desapareciam durante a hipnose. O que o Freud percebeu é que conforme o tempo ia passando, os sintomas voltavam. Por quê? Porque não era consciente. Como a hipnose se dá no estado rebaixado de consciência, a pessoa não tinha consciência do que tinha acontecido. Ou seja, o que estava inconsciente continuou inconsciente. Então o sintoma voltava, então não tinha cura. Então, o que o Freud, primeiro que ele odiava, não é que ele odiava, mas ele não gostava da hipnose, ele não era um bom. Ele não era um bom nessa área. É interessante o livro. Eu li esse livro ainda estudante de Direito. É bem interessante mesmo. Muito. E é o primeiro da coleção. Sim. Além dele não ser bom na área, ele teve essa percepção realmente que é real. E aí ele desenvolveu uma outra técnica que é a da livre associação. Então, ele deitava o paciente no divã, mas não só por isso, tá? Ele atendia, ao contrário de hoje, né? Todos os dias. Os pacientes eram atendidos 6 vezes por semana. E aí, então, ele não aguentava ficar olhando para a cara do paciente todos os dias, né? Então, até por uma questão de suportabilidade, ele desenvolveu a ideia do divã, deitava as pessoas no divã e as pessoas iam falando aleatoriamente.
e gerou a livre associação. Nessa livre associação, como eu estava falando, o discurso consciente dá abertura para escapamentos, né, do inconsciente. Nesses escapamentos é que o Freud conseguia captar questões que estavam ligadas aos sintomas. Então, a partir dos sonhos, dos atos falhos, dos sintomas. Por isso que é a cura pela palavra, né? Que é conforme a pessoa vai falando, com o máximo de possível, né? Que a gente sabe que na consciência o nosso nível de recalque é muito alto. Então, a gente tenta filtrar muitas palavras. Mas o que o Freud fazia era tentar deixar o paciente mais à vontade possível para que ele falasse sem filtros. E a partir daí conseguir sim ter um acesso maior ao inconsciente. Para o nosso telespectador entender as figuras, você explicaria o que é um neurótico, o que é um psicótico, o que é um esquizofrênico, entende? E aqueles problemas normais que um sujeito normal pode ter, apesar de serem alguns problemas com que ele tem que lidar psíquicos. Esses 4 estágios, você poderia sinteticamente explicar para os nossos espectadores? Sim, na verdade, a esquizofrenia estaria dentro da psicose, tá? O que a gente tem é a histeria, na verdade, neurótico. Dentro do neurótico, a gente tem a histeria e o neurótico obsessivo. Depois, a gente tem o psicótico e o perverso. Essas são as 3 grandes estruturas que o Freud nos trouxe, né? O esquizofrênico, como ele tem uma questão com a realidade, ele não lida bem com a realidade, no sentido de que é como se ele tivesse uma realidade paralela, né? Então, ele vive nas suas... A gente diz que é como se ele sonhasse acordado, né? Porque o sonho é uma forma de loucura, só que é quando a gente está dormindo, então aquilo não tem um grande impacto na nossa vida. Mas no psicótico, tem uma vertente mais forte, isso porque é durante o dia também. Enquanto ele está acordado, e mais do que isso, ele não consegue ser funcional. Mas, veja, não necessariamente a psicose é doentia, entendeu? A gente tem uma falsa percepção de que ser neurótico é melhor do que ser psicótico, e não é. O psicótico, inclusive o Freud era psicótico, tá? Mas ou um extremo obsessivo também. Há quem diga que ele era um neurótico obsessivo, mas ele era um gênio, né? Então, tem a funcionalidade do neurótico, tem a funcionalidade do psicótico, da mesma forma que tem o estado doentio do neurótico e do psicótico. A questão é que na esquizofrenia, isso torna um perfil mais patológico, né? No sentido em que a pessoa não consegue se colocar no mundo, não consegue lidar com a realidade, porque ela vive de fato numa realidade paralela. O neurótico ele é baseado no recalque. A base do neurótico é recalque, né? A base de defesa dele. Então ele está sempre tentando lidar com as suas frustrações, com as suas faltas, a ideia de que não pode tornar tudo consciente, então ele tenta camuflar o que gera sofrimento. Em meio minuto você é capaz de dizer como é que a inveja entra na posição do neurótico em relação à sua convivência com os outros? Oi? Não, é que na verdade a inveja é você se sentir mal com a felicidade dos outros. Sim. Você, em nível de competitividade, etc. E é evidente, muitas vezes a pessoa, quando tem diversos recalques, um deles é o da inveja. É da inveja, não? Sim, mas aí isso pode voltar... Lembra que eu falei que sempre tem uma fuga do inconsciente, que são os acordos de compromisso? Um deles seria pela ação reativa. Então, é tanta inveja que tem do outro que finge que o ama. Né? Então, cria aquela falsa relação. Exato. Mas também pode ter a própria manifestação de ódio. Então, começa a criticar. Né? Entra num estado de crítica além de tudo. Né? Então, qualquer coisa que a pessoa faça, mesmo que não tenha a ver com a causa da inveja... Mesmo que seja certo, eles encontram um defeito. Encontram um defeito. Doutora Ana Regina Campos de Sica, foi um privilégio ter você aqui no programa. Estou com essa menina todos os dias há 11 anos. E é uma excelente assistente. Eu tenho certeza que agora que ela está nessa nova fase, com seus pacientes, etc., ela tem dias contados comigo. Mas estou convencido também que ela, se for tão boa psicanalista quanto é como advogada, como jurista, nós temos aí no mundo da psicanálise
uma excelente nova profissional. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, doutor Ives. Obrigada mesmo. Espero-os novamente no próximo programa.